começa o seguinte: não inveje os maus, não tenha inveja dos maus, nem deseje a companhia deles, pois tramam violência no coração, e suas palavras sempre causam problemas. Bom, o texto está nos dizendo que quando a gente se coloca a andar em companhias de pessoas ruins, malignas, pessoas ímpias, pessoas que não têm o temor de Deus, nós colocamos a nossa vida em risco. Por algumas situações. Primeiro, porque a gente vai acabar trazendo hábitos para a nossa vida que não são os hábitos de gente sábia. Dificilmente isto falha. Você anda do lado de pessoas que só falam palavrão, que são sem educação e que são violentas, provavelmente alguns hábitos, sem a gente perceber, acabam sendo inseridos na vida da gente. Agora, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, então eu preciso o quê? Eu preciso me policiar. Uma pessoa maligna não serve para eu trazê-la como companhia da minha vida. Porque quem traz esse estilo para a sua vida vai correr riscos. Riscos de quê? De ser, primeiro, colocado na mesma linha. Segundo, essa pessoa comete alguma arbitrariedade, você está junto com ela, vai dar problema para a sua vida. Ainda que você não tenha feito, não tenha praticado, pode trazer isso. E outra coisa que o texto fala é que não é para invejá-los, porque isso é um sentimento que às vezes a gente fala assim, puxa vida, mas fulano não é temente ao Senhor, tem isso, tem aquilo, enfim. Não inveje essas pessoas, porque elas não são dignas de admiração. Eu conheço pessoas que têm, sim, uma boa condição financeira, mas eu não trocaria a paz dentro do meu lar para ter o que elas têm. Eu também não trocaria o padrão que eu tenho, inferior ao que elas têm, só para viver o que elas vivem. Não tem como a gente admirar. Infelizmente, a mente de quem não está pautado no Espírito Santo, ela é uma mente que sempre fica assim, fazendo comparações. O próprio salmista disse isso. Ele ficou questionando, o ímpio prospera e tal, eu não. Ele disse, só quando eu entrei na tua casa é que eu me dei conta. O que é essa inveja? A inveja é o desejo de ser e ter o que os outros não têm. Os outros têm. Tem gente que se fulano compra uma coisa, tem que comprar também. Se troca, tem que trocar também. Irmãos, cada um tem uma realidade. Cada um tem um gosto. Às vezes falta gosto nas pessoas. Eu acho que tem roupa que não combina comigo. Pode combinar com o pastor Luiz, com o presbítero Fábio, que tem uma complexão física diferente da minha. Então, mas não, porque eles compraram uma calça slim, uma camisa. Não, para mim não serve, para mim não dá. Agora, porque tem uma coisa, um negócio, eu quero ter também. Esse tem sido um grande problema de algumas pessoas, inclusive cristãs, de viver o que os outros vivem, não tem a sua identidade. Não tem, são pessoas influenciáveis. A gente percebe isso aí, até dentro da igreja. Tem que ter, tem que comprar, aí vai se endividando, tem um monte de necessidade para fazer na sua casa, na sua vida. Não, mas fulana comprou, eu também tenho que comprar. Fulano tem, eu tenho que ter. Se isso é ruim dentro dos nossos padrões crentes, vamos colocar assim, imagine os padrões do mundo, irmão. Eu sou crente, mas que legal a vida que fulano tem. Como que é legal uma vida do ímpio? Não pode ser, irmãos, não é possível que você está convertido. Eu sou crente, quero ir morar no céu, mas eu amo o jeito dele. Está errado. O Espírito Santo não está reinando na sua vida, não está reinando na sua casa. Então, o que o Salomão está dizendo para o seu filho é exatamente isto aqui. Não tem inveja dos malignos, não tem inveja de gente insensata. Essas pessoas perversas, malignas, elas não são nem de longe passíveis de serem admiradas. Eu não sou muito adepto de algumas coisas, mas eu vou dizer uma coisa para você dentro do exemplo que eu vou falar. Como tem gente fútil no mundo, sim ou não? Gente fútil, né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Em especial, louvo a Deus pela vida da minha esposa. Por quê? Porque, meu irmão,
Eu sei o quanto essa mulher anda comigo, caminha comigo, valores que ela tem, princípios que ela tem, tudo, nossas alegrias, nossas orações, nossos choros, os gestos dela comigo. Às vezes as pessoas ficam se comparando com artistas, com pessoas do mundo. Irmão, isso é tão fútil, isso é tão pequeno. O mundo está tão cheio de coisas assim, desconexas, sem valores. Aí os bobão da vida troca a esposa por uma manequim da vida, depois vai tomar um shuriken para aprender a largar de ser tonto. Aí troca um homem sério, um homem bacana, não é? Sabe, querido, a gente olha algumas coisas, a gente vê o que os nossos olhos contemplam. Mas Deus abençoa o que essas pessoas vivem. É isso que o texto está dizendo. Não inveje essas coisas. Às vezes você não tem realmente um patrimônio, uma casa, algumas coisas que você gostaria de ter. Tá, você gostaria, mas não tem. Mas será que você estaria disposto a pagar o preço que aquela pessoa tem? Não estou dizendo preço só espiritual, não, no sentido de sacrificar, trabalhar. Eu estou dizendo para ter debaixo do que tem. Porque as pessoas mentem muito. Mentem muito. Mente que ganha, mentes que são. E o Salomão está dizendo isso aqui para ele. Olha, filho, a inveja aqui é mais do que um sentimento. É um desejo de ter, de ser. Não é aquela pessoa que fala assim, como eu gostaria de ser rico. Quem aqui gostaria de ser rico? Isso não tem problema, também. Olha aí, eu queria muito mais, né? Sabe aquele negócio de ser e falar assim, Discover Home Health, chama aqueles construtores lá para construir. Os irmãos à obra, vamos construir, reformar a igreja, vamos fazer, tal. Não quero saber quanto custa, vamos fazer, vamos tal. Irmãos, é isso. Agora, sabe, querido, a gente ficar invejando e mudar a nossa identidade. Eu estou dizendo para vocês que eu conheço pessoas, não posso falar aqui, que na minha vida profissional, elas têm um patrimônio sim, mas eu sei qual é o preço que elas têm. De maldição, de crime, de desonestidade, etc, etc, etc. Então, guarde isso no teu coração. Se alguém inveja ou se associa com pessoas assim, é só questão de tempo para se tornar igual a elas. Então, Salomão diz, olha, não inveje e não ande. Trabalhe, estude, seja organizado, que Deus te abençoa. Agora, mantenha a sua identidade. Não entra por esse caminho, porque às vezes fica até chato. Às vezes fica uma coisa ridícula, porque a pessoa está fazendo um papel que não é dela. Não é? E a gente às vezes vê muito isso, se comparando, tem que ter igual, tem que comprar igual. Não tem, irmãos. Não tem, não. Não tem, não. Você acha que todo brasileiro pode comprar um tênis de R$ 1.200 todo mês? Você acha que todo mundo pode entrar numa loja e comprar? Uma família que ganha uma renda de R$ 2.500, ele não pode algumas coisas. Mas por causa disso ele é inferior? Não, ele pode não ter aquele padrão, mas ele não é demérito para ninguém. Mas aí a gente fica imaginando, desejando e vivendo. Eu convivi com pessoas assim, que se afastaram da gente e escolheram andar do lado de gente com uma outra realidade. Perderam a amizade, porque gente assim não é amiga, é gente interesseira. E quando ele tentou voltar, a turma fez, volta com ele, irmão. Aqui é o gueto, que não serve para você. Você chutou a gente lá atrás. Então, Salomão está dizendo bem claro, não traga esse tipo de companhia para a tua vida e nem deseje ser igual a ele. Verso 3 e 4, com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. O que esses versos estão dizendo? Que uma vida de sabedoria, uma família com a sabedoria divina, a sua casa tem patrimônios que o palácio não tem. Sim ou não? Todo palácio é igual? Não. Tem muita gente que tem
Jesus é próspero no sentido de ter bens, riquezas, isso não é pecado. Mas qual é o critério de bens dentro de casa? São os valores e princípios que a gente carrega. É isso que estrutura uma casa, irmão. Gente, de verdade, como tem gente nesse Brasil nosso, a nossa sociedade, morando em palácios, mas dentro de casa a vida é um inferno. Famílias não se comunicam, não sentam-se à mesa. Às vezes, Fernanda mais escuta algumas coisas assim, eu falo assim, Fernanda, sabe por que faz isso? É para ter o que ela tem. Porque se ela tivesse princípio, ela não concordaria de saber que o marido tem uma amante, mas ela tem o que ela tem, então ela fica quieta, porque cabeleireiro 3 vezes por semana, roupa, carro, então ela tolera algumas coisas pelo padrão que ela tem. Aí eu não sei se, sabe, irmão, o que eu penso sobre uma pessoa que aceita esse tipo de coisa. O que Salomão está dizendo aqui é que uma vida sábia, ela vai trazer recursos e vai trazer uma família que vai se construir em cima de valores que são inegociáveis. Isso é importante. Não adianta você construir um patrimônio, ter uma estrutura de vida, onde a sua família está totalmente dilacerada, onde você não tem valores dentro de casa, onde filho, marido, esposa, o casal é totalmente distorcido, não tem princípios. Irmãos, que coisa boa você poder sentar-se à mesa, dialogar, ter respeito dentro de casa. Ah, mas a minha casa a gente não tem a televisão em todos os quartos. Mas quem disse que isso não é importante na vida? Isso não é o máximo da vida. Ah, mas a gente não tem um carro de tanto. Tá, mas isso não é o importante da vida. A gente pode ter. A gente pode melhorar, pode se organizar, se disciplinar, estudar, prestar um concurso. Mas isso vai ser fruto de uma conquista baseada em quê? Em oração, no temor da palavra. Adianta eu ganhar aqui e perder a minha espiritualidade? É isso que ele está dizendo. O que constrói um lar não são patrimônio, nem bens. Até porque vocês vão entender o que eu vou falar agora. Quantos lares que os pais dão de tudo para os filhos, mas os filhos não valorizam o que têm? Quantos relacionamentos que vocês devem estar pensando agora que são casamentos de fachada? Ela aceita o que o marido vive, o marido precisa dela para fazer uma impressão para a sociedade que é um casal perfeito. Então é um jogo de negócios. Isso é o que a Bíblia está dizendo nesses 2 versículos aqui, versículo 3 e 4. Que o que traz construção, enriquecimento para uma família, para uma casa, são os valores de ética, de respeito, princípios cristãos. Isso é inegociável, irmão. Faz uma análise rápida. Como as famílias hoje estão desrespeitosas. Como perdeu-se o padrão de respeito. Porque foi abrindo mão. Famílias que têm, que possuem patrimônio, mas perdeu o maior, o melhor. É isso que o texto está dizendo. Versos 5 e 6. O sábio é mais poderoso que o forte. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Portanto, não saia para guerrear sem uma boa orientação. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. O que esse texto está dizendo é que a sabedoria é mais importante que a força. Sim ou não? Sim. Lógico. Não adianta você ter uma força descomunal, mas você não ter sabedoria. Vou dar um exemplo da luta que marcou a queda de Mike Tyson. Não foi só isso. Você se lembra quando ele foi lutar contra Evander Holyfield? Que ele perdeu o controle no momento da luta e mordeu a orelha de Holyfield, arrancou um pedaço? Forte, mas sem controle, sem força. Exércitos são poderosos, mas se não tiver sabedoria, você pode ter o melhor exército do mundo, você vai perder. Porque a sabedoria é mais importante que força.
É isso que a gente precisa entender, que força sem sabedoria é poder que destrói. Então, perceba que tem nações, tem famílias, tem casamentos, tem pessoas, que a força que eles têm, a competência que eles têm, eram para estar longe, mas sem sabedoria. A sabedoria, irmãos, é mais importante que a força. Olha para a formiga. Ela não tem força. Mas a sua sabedoria em ser organizada, em ser disciplinada, faz com que ela não passe necessidades no inverno. Porque a sabedoria é mais importante do que gritar, do que bater, do que xingar. Você ganha uma guerra, ou se vence uma guerra, não é pela força. A gente vê a opressão, a gente vê a coisa arbitrária. Mas a pessoa que é sábia, ela mesmo sem força, sem material bélico, ela influencia exército e armas. Então, é tão importante a sabedoria, que às vezes, no meio de uma discussão, a brandura do jeito de falar acalma a tempestade. Aquieta uma confusão. O cara pode ter 2 metros de altura, mas ele tem músculo, tem força, mas ele não pensa. Na nossa vida, aqui nessa terra, nós precisamos nos comportar sempre com a sabedoria. Porque as pessoas estão acostumadas a ganhar no grito, com o poder financeiro, mas a sabedoria é que faz com que o sábio seja ouvido no momento do caos, no momento de conflito. Não é no grito, não é nas coisas pelos corredores, é pela sabedoria. O que Salomão está dizendo para o filho dele é: seja sábio, filho. Não queira resolver as coisas na força do braço. Irmãos, levante as mãos para mim aqui. Quando você venceu uma discussão pelo grito, quem venceu? Algumas ou alguns vão dizer assim: eu venci. Venceu nada. A Bíblia diz que sábio é o homem que sabe se controlar no momento da sua ira. Você perdeu faz tempo. E algumas dessas coisas vão levar para tragédias. Versos 7, 8 e 9. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Entre os líderes à porta da cidade, nada tem a dizer. Quem planeja o mal se torna conhecido como criador de problemas. Os planos do insensato são pecados, o zombador é detestável para todos. Veja bem, querido, uma pessoa insensata, ela pode ser inteligente. Você há de convir um pouquinho que existem mentes psicopatas, que, óbvio, o estudo mostra, elas têm um QI até mais elevado, em alguns deles. Mas são insensatos, são inconsequentes. O que o texto está dizendo é que, às vezes, o insensato poderia até chegar a uma posição, um crédito, mas pela sua insensatez, ele não pode ser dado a ele crédito, valor. E é diferente de uma pessoa que ela é sábia. Diante de algumas circunstâncias, as pessoas procuram ela, fala com todo mundo, mas ela fala assim: eu gostaria de ouvir a palavra de fulano, de Beltrano. Vou te dar um exemplo prático. Josafá vai para uma guerra, errado. No meio do conflito, um falso profeta é levantado pelo rei do norte, e Josafá fala assim: não tem aqui nenhum homem de Deus? Olha a diferença. Não tem aqui nenhum homem de Deus que a gente possa consultar o Senhor por ele? Veja que tinha alguém ali, tinha inclusive um rei, 2 reis, o filho de Acabe e o próprio rei Josafá, que era da região de Judá. Mas não se fez valer a opinião do rei do norte de Israel. Se fez valer a opinião de um profeta, de um homem sábio. Então, o que o texto está dizendo é que o insensato não tem nada para contribuir.
E é isso que é difícil, irmãos, porque pessoas insensatas têm a mania de se impor, de querer resolver do seu jeito. Existem momentos, projetos, que são cabíveis, são lindos, mas não são para aquele momento. Vão dar certo daqui a 2 semanas, ou daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. O insensato leva isso para o lado ofensivo. Aí ele parte para a rebeldia, ele parte para a oposição. Ele tinha até razão, mas não era o momento. Vem uma pessoa sensata e todo mundo escuta, mas o que ela falou é tão menor em matéria de projeto do que fulano, mas tinha sabedoria no que ele falou. Aí todo mundo para, e o texto diz que na porta da cidade as pessoas param para escutar pessoas assim. Gente insensata não contribui com nada. Pessoas estúpidas não podem ser sábias porque isso está além delas. Irmãos, pessoas insensatas, você tenta falar com elas, mas você não vai chegar a lugar nenhum com elas. Até o livro de Provérbios fala, não discuta com rebelde, não perca tempo com rebelde. Pessoas insensatas, elas só pensam em fazer o mal, o texto diz que o que está no coração delas é maldade. E a maldade tem por quem a paternidade? Por quem é isso? Quem é o pai da maldade? Então, gente má é filho de quem? Pegou a chave? Gente má, não faz sentido para você eu rir, ficar feliz pela queda de alguém, pelo um problema de alguém, mas eu vou um pouco mais além. Às vezes você teve um entrevero comigo, ou eu tive um entrevero com você, ou com o seu colega de trabalho, ou com alguém na igreja. Ficar feliz dentro do coração e ainda externar por ver alguém sendo tratado por Deus ou sofrendo, desculpa, essa pessoa, ela não é filha de Deus, porque a maldade tem por Satanás a paternidade. E filhos do diabo só planejam em fazer o mal para os outros. Os filhos de Deus, não é possível um filho de Deus saber que algo pode dar errado, vai dar errado e ficar quieto para dar errado. Torcer para dar errado. Ficar feliz com as coisas darem errado. Contribuir para que as coisas deem errado. Filhos do mal têm por filiação Satanás, porque é a natureza do diabo. Ele inspira a fazer o mal. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa para você. Se nós não tomarmos cuidado com algumas coisas, de repente a gente está celebrando a maldade na vida de algumas pessoas. Como assim, pastor? Não guarda o coração, não. Não guarda o coração, não. Estou falando alguma coisa aqui que você já não pensou? Quem aqui já não teve que guardar o seu coração por ver alguém que te fez mal e está sofrendo? Como vocês são santos demais e eu de menos, eu vou confessar o meu pecado. Gente que te fez mal, que lá no fundinho do coração você não falou nada com ninguém, mas você ficou assim, está pagando o que fez. É isso mesmo? Olha o que a palavra nos fala. Gente assim são filhos das trevas, Romanos 1:30, que eu não vou ler. Tem gente que, apesar de fazer maldade em graus diferentes, mas tem maldade. Para Deus não existe essa qualidade, essa qualificação de maldade. Tem gente que tem coragem, como a gente assistiu essa semana,
2 crianças no ventre, a situação, e o governo mandando fazer aquela bobagem. Eu conheci um presbítero, já disse isso aqui uma vez, ele trabalhava aqui, e sem querer, num dia de chuva, ele era um cientista do ITA. Ele estacionou o carro numa vaga de um chefe de uma determinada patente. Ele fez sem querer, ele não tinha ciência muito das coisas, um cientista. Aquele chefe chegou e viu a vaga dele ocupada. Ele determinou que o subalterno fosse lá e murchasse os 4 pneus. Os 4 pneus. Aí caiu a chuva. Deu o horário de ir embora, às 17 horas, quando aquele irmão, que era um presbítero, ele foi pegar o seu carro, debaixo de chuva, ele viu que os pneus estavam murchos. Aquele chefe ficou lá na vidraça da sala dele, assim, rindo e fazendo comentário com os outros. Olha lá, é para ele aprender, para ele ver como é que funciona, largar de ser trouxa, parar o carro no meu lugar. Aquele irmão, que naquela época já tinha 50, 60 e poucos anos, saiu na chuva, pegou a chave de roda do seu carro, se molhou, tirou um pneu, colocou o step, mas tinha mais 3. Aquilo gerou uma animosidade que os demais da repartição ficaram tão irritados com aquele comportamento que uns 10 deles saíram na chuva para socorrê-lo, pegaram o step, e o chefe ficou vendo aquilo. Enfim, em quase 1 hora e pouco resolveram o problema. Foram para casa. No dia seguinte, o camarada chegou para trabalhar, o que fez aquilo? Pergunta qual foi a forma que todo mundo o tratou. Em 1 semana, ele não teve espaço mais para trabalhar em São José dos Campos. Teve que pedir uma transferência para o pior lugar que tinha, pelo que ele fez. Agora eu te pergunto, como é que filhos de Deus podem se identificarem como filhos de Deus quando tem maldade no coração? É isso que Salomão está dizendo, que essas pessoas, elas são frias, calculistas, estão sempre pensando em fazer o mal. E vou dizer mais, irmão, covardes, porque riem internamente, se satisfazem com as coisas que saíram do controle. O texto diz que esse tipo de gente, a sua filiação é filiação diabólica. E esse tipo de gente, eles rejeitam a sabedoria, rejeitam as pessoas que são sábias e ainda zombam e desprezam pessoas assim. Este é um conselho bíblico. Se de alguma maneira, em algum instante da nossa vida, algum sentimento desse sonhar, dobra o joelho, peça para Deus limpar teu coração, para que Satanás não consiga depositar essa semente e a gente se transforme nesses filhos das trevas. Verso 10 a 12. Se você vacilar no momento da dificuldade, sua força será pequena. Liberte os que foram injustamente condenados a morrer, salve-os enquanto vão tropeçando para a morte. Não se desculpe dizendo não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se de que Deus conhece cada coração. Aquele que zela por sua vida sabe que você estava ciente. Ele retribuirá a cada um conforme as suas ações. O que esse texto está dizendo? Nenhum de nós está livre de passar por adversidade, por problema na vida. Nenhum de nós. Nós não estamos livres de problemas emocionais, físicos, etc. Mesmo sendo cristão, a adversidade pode ter vindo injustamente contra a nossa vida. Pode ser algo natural que aconteça. Pode ser até uma prova que vem para a nossa vida. Mas a maneira como eu reajo, em algumas versões diz assim,
Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Nem todos os dias a gente tem tudo certo. Tem dia em que você vai sofrer uma pressão injusta do chefe de trabalho. Tem dias, ou meses, ou um tempo que você vai passar por uma luta que parece que não tem fim. Ou injusta. Você fez tudo certo, mas por que isso está acontecendo na minha vida? O que o texto está nos dizendo é que se nós nos tornarmos impacientes diante dessa adversidade, nós vamos sucumbir, vamos cair, vamos perecer, porque as nossas convicções de fé foram inferiores àquilo. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas quando vem o amanhecer, o Senhor traz a alegria. Tem momentos na vida e situações na vida que muitos de vocês não vão passar o que eu passo, como eu não vou passar o que vocês passam. Quem aqui já não sofreu dias de luto, de tristeza, se sentiu o pior dos homens, o pior das mulheres, atravessou momentos de vale? Quem não? Qual é a diferença que nos coloca como filhos de Deus? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmãos, houve dias em que a gente veio para a igreja debaixo só de fé, né? Só de fé. Sem motivo para rir, sem vontade de celebrar aniversário, sem vontade de... A gente veio. Porque se a gente não tivesse essa fortaleza que é Jesus, a gente caía numa cama deprimido para o resto da vida e ia morrer. Mas o Senhor fala aqui, Salomão, através da palavra, que nós precisamos ser convictos dos cuidados de Deus, dos valores de Deus para a nossa vida. Porque dependendo da luta, a gente vai ser pequeno mesmo. A gente não vai vencer, a gente não vai triunfar. Então, a ideia desse verso aqui é exatamente o seguinte: se você for impaciente, você vai ser incapaz de passar, você vai ser incapaz de vencer esse desânimo, a tua mente vai te vencer, as circunstâncias vão te vencer e você vai entrar num declínio espiritual. O que a gente faz? Faça como a irmã Ana. Lembra-se da irmã Ana? Mãe do Samuel, que não tinha o Samuel. Quem está comigo aí? Como é que se chamava a rival dela? Penina. Acho que todo mundo já teve uma penina na vida. Eu desejo que você não tenha. Alguns têm uns peninos, né? Mas vou te dizer uma coisa, irmão. Essa penina fez a Ana orar, hein? Essa penina estimulou a Ana a oração. E a vida de Ana mudou. De não ter filho, virou mãe. 5 filhos. Então, mantenha os seus olhos na cruz, pois do Senhor virá o teu reforço. O verso 11, olha, o que esse texto está nos dizendo? Que a covardia é uma injustiça e Deus repreende o covarde. O que esse texto está dizendo? Tem gente que é condenado à morte pela maneira justa. Existem países em que as pessoas são condenadas à morte, pena de morte, ou no nosso caso, sem a pena de morte, mas condenações justas. Aí não há o que fazer. Mas o que o texto nos chama a atenção é quando nós, na condição de cristãos, estamos cientes de uma injustiça que está levando alguém a perder a vida. Pode ser não apenas a pena de morte, mas a sua identidade, o seu emprego, enfim. E nós nos acovardamos.
Poderíamos ter feito para ajudar, mas a gente fez assim, ó, não vou me meter, porque se eu fizer, pode sobrar para mim. O texto diz no verso 12, na verdade, o Senhor que é justo e conhece o coração, vai retribuir aquele que foi omisso, que aceitou ver a injustiça e ficou calado. O Senhor vai retribuir a esse as mesmas condições ou coisa ainda pior. Então, olha que coisa interessante. Às vezes, existe um pensamento assim, eu não vou falar nada, porque se eu falar pode sobrar para mim. Mas você está sabendo que ele não é o culpado. O que esse texto está dizendo? É que, embora seja difícil, a sabedoria, ela exige de nós um certo rigor. Por exemplo, manter a calma quando está nervoso é fácil? Dar a outra face em quem te deu um tapa é fácil? Não é fácil. Mas está dizendo que ao cavar por isso, há 4 verdades que são estabelecidas nesse texto. Primeiro é que a sabedoria tem sabor. Tem sabor. Imagine alguém que poderia resolver um problema momentâneo com um tapa ou com uma demissão de alguém que está nervoso. Mas você segura. No dia seguinte, recobra a atenção, a consciência, a pessoa vem, se humilha, faz tudo. Aí você descobre que essa pessoa estava com um filho doente para morrer, num processo de divórcio, foi desenganado pelos médicos e você não tomou uma decisão na emoção, você guardou a sabedoria. No dia seguinte você fala, glória a Deus que eu não fiz isso. A sabedoria, ela também traz nutrientes, diz o texto. Ela te faz se destacar, ela te faz prosperar, ela te faz crescer, e ela produz frutos. E a sabedoria não decepciona, irmãos, não decepciona. Um dos benefícios da sabedoria é que ela gera um futuro de bênção para a pessoa. Quantas pessoas que a gente não... Eu já conheci algumas assim que dizem assim, eu não aceito ordem de ninguém, por isso que eu não trabalho de empregado. Conhece alguém assim? Irmão, fala para mim, aonde nessa vida que a gente não tem que se submeter? Na escola, em casa, no trânsito, no governo, etc, etc, etc. Olha como a sabedoria, ela traz para nós um futuro abençoado. Porque na questão de ser sábio, há esperança. Mas o insensato não tem. Ninguém quer conviver com uma pessoa insensata. Já o camarada, a pessoa que é uma pessoa dada a sabedoria, há esperança para ela. Eu já vi pessoas que no primeiro momento te dão um nome bíblico. O nome dele é Josué. Lembram-se quando Josué ficou um pouco enciumado, quando Israel estava ali profetizando, ele chegou para Moisés e falou assim, quer que eu mande eles calarem a boca? Moisés falou assim, por acaso agora você sente dores assim por mim? Antes todo Israel profetizasse. Olha, Josué não escamou ali, ele não partiu para um tipo de decepção, ele manteve, aprendeu. Olha que sabedoria de Josué, ele não bateu boca com Moisés. O tempo passou, quem é que Deus coloca no lugar de Moisés? Josué. A sabedoria traz esperança boa para a nossa vida, tá bom? Versos 15 e 16, não seja como o perverso que fica de tocaia na frente da casa do justo, nem ataque a moradia dele.
Ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar, mas uma só calamidade é suficiente para derrubar o perverso. Bom, qual é a conduta que tem aqui? Primeiro ela fala para o insensato, né? Sobre gente insensata, mas ele está falando para um filho sensato. Mas há uma advertência para o filho sensato não ser como insensato, no sentido de que não se empenhe a ser uma pessoa inescrupulosa para ter, possuir, destruir, tomar o que os outros têm. Porque essa pessoa que faz isso, oficialmente, está no versículo, está traindo Deus para ser o seu opositor. E o texto ainda diz que o justo pode cair 7 vezes. Esse 7 é uma expressão da perfeição, de contemplação. Então a simbologia do número 7 dentro desse texto se aplica em que sentido? Nós podemos cair várias vezes, não estou falando aqui em pecados só não. Nós podemos fazer negócios às vezes que não deu certo, podemos ter alguns infortúnios na vida, mas por termos Deus ao nosso lado, ainda que a gente caia 7 vezes, Deus vai nos levantar. Ô irmão, eu sou testemunha desse texto. Quantas pessoas já desejaram mal à sua vida, agora morreu, agora acabou, agora é o fim. Elas só não lembraram que Deus é o teu Pai. Agora a diferença do ímpio, ele cai uma e não se levanta mais. O justo, que o texto está dizendo aqui, diz o seguinte, que o justo, se ele cair 7 vezes, mas ele estiver com Deus, o Senhor o sustentará, o levantará de novo, vai se recompor de novo. Diga glória a Deus por isso, querido. Isso é muito interessante, porque pessoas justas sabem que elas podem sofrer, sabem que a vida pode lhes derrubar, sabem que elas podem passar por situações assim de calamidade, mas elas têm uma certeza na vida: Deus vai lhes levantar. Vou te dar olha, tem gente que não passou 1/3 do que algumas pessoas aqui já passaram na vida. E se passasse por 1%, não tinha se levantado. Tem gente aqui que já tomou rasteira da vida, já chorou, já se decepcionou, já sofreu, mas está em pé. Continua em pé. Deus tem sustentado. Ganhou 10 vezes mais do que perdeu. Reconstruiu suas emoções, reconstruiu seu ministério, reconstruiu a sua empresa, porque você tinha Deus na vida. Mas o texto diz que o ímpio não. O ímpio, pela sua insensatez, quando ele cai, ele não se levanta mais. Então a melhor coisa a fazer é: fique firme e entenda isso, que Deus não vai descansar quando ele vê um filho dele que caiu, mas está tentando se levantar. Ele vai te ajudar e vai te dar vitória, em nome de Jesus. Verso 17 e 18. Não se alegre quando seu inimigo cair. Olha, hoje está muito forte isso, né? Não exulte quando ele tropeçar, pois o Senhor se desagradará disso e dele desviará sua ira. Deixa eu dizer uma coisa que é a resenha disso aqui. Deuteronômio 32, 35, vocês conhecem esse texto que eu vivo repetindo aqui na igreja. Minha vingança é recompensa, né? O tempo que vai lá os teus pés, a vida e a morte são diante de Deus, fala na sequência também do texto. O que esse texto está dizendo aqui? Pastor, Israel celebrou festas quando venceu os seus inimigos. Ok. Guerra santa, Deus no comando, tranquilo. Mas esse texto está se referindo à congregação israelita. É possível, na congregação israelita, que a gente seja ofendido, que a gente seja lesado,
machucado. Possível. Entre nós. Mas você entregou nas mãos do Senhor. Presta atenção. Aí o Senhor trata. O Senhor põe a mão num tratamento corretivo, disciplinar. E eu me alegro por ver Deus tratando com alguém. A Bíblia diz, olha, não se alegre com essas coisas, porque o Senhor se entristecerá com isso. E Deus poderá reprovar esse seu sentimento. E poderá interromper o que Ele está fazendo. Então a resenha é o seguinte. De repente você sofreu uma injustiça entre cristãos. Tem gente que não recobra a consciência, mas você confiou, descansou no Senhor, se entristeceu, padeceu, não trouxe para o lado pessoal, não deixou isso abalar a tua fé. Mas a Bíblia diz que o Senhor não folga com a injustiça, amém, igreja? Aí um dia Deus fala, chegou o dia, hoje é o dia de eu acertar a conta com aquele meu servo que fez a minha serva sofrer, que tem feito isso, isso, isso. Aí Deus vai lá e dá só uma apertadinha no parafuso. Aí eu estou feliz, Deus fez. A Bíblia nos ensina a não fazer isso. Não fazer isso. Por quê? Porque nós vamos entristecer o Senhor por isso. Verso 19 e 20. Não se perturbe por causa dos maus. De novo, não tenha inveja dos perversos, pois os maus não têm futuro, a luz dos perversos se apagará. O resumo desse texto é o seguinte. Lá nos versos anteriores iniciais. Hoje, o que eles têm, o que eles possuem, a fama, a riqueza, ela tem um tempo, irmão. Ela tem um período. Porque a hora que acabar a luz do dia para ela, para onde ela vai poder levar as suas riquezas? Você gastou uma vida invejando pessoas do mal, só que agora termina, você vai para o descanso do Senhor e ele vai para onde? Ele vai para a condenação eterna. Então, fácil de entender. Parábola do rico e do Lázaro. Morre os dois no mesmo tempo. Um vai para o seio de Abraão, outro vai para o Hades. Onde esse texto quer nos mostrar? Para essa aplicação aqui. É que apesar do rico ter vivido um padrão aqui, a sua riqueza não pôde trazer-lhe a salvação. Alguém aqui já assistiu o filme antigo, Inferno em Chamas? Quem aqui já assistiu esse filme? Bem antigo. Primeira vez que eu assisti esse filme, eu fiquei assim apavorado. Eu era adolescente. Porque aquilo mexe muito com a gente, nos padrões de fazer comparação com as pessoas desse mundo, com o dia em que a morte vier buscar. O que o texto aqui está nos dizendo é exatamente isso. Não fique pautando a sua vida, os seus olhos nos padrões da impiedade. Porque quando acabar esse tempo permissivo de Deus, a diferença do justo é que ele vai para a eternidade com o Senhor. E a riqueza desse povo sem Jesus não poderá lhe trazer um alívio para a eternidade. Amém, queridos? Verso 21 e 22. Meu filho, tema o Senhor e o rei, e não se associe com os rebeldes, pois serão destruídos repentinamente. Quem sabe que o castigo virá do Senhor e do rei? O que esse texto está nos dizendo aqui? Os homens sábios do passado, o texto nos mostra, que eles aprenderam a reconhecer quem eles eram, quem tem autoridade e as consequências de uma rebelião. É isso que o texto quer dizer. Eles entenderam a importância de não se colocar em situação de risco, nem com os reis e nem com Deus, que é o Rei e Senhor. Qual é o conselho que Salomão traz para a vida e aplica aqui para o seu filho? O conselho que ele traz aqui é o seguinte: existem pessoas que não pensam no que falam, no que provocam, no que instigam,
E toda ação há uma reação. Se você arruma confusão com pessoas que têm poder, e essa confusão aqui, deixa eu melhorar o adjetivo. Se você entra num questionamento só por questionar, por temperamento, você está atraindo consequências ruins para a tua vida. Então, sabe aquelas coisas que a gente não tem que expressar, que a gente não tem que estar falando, mas eu trago contenda para a minha vida? O que Salomão está dizendo é que é exatamente isso. Os sábios perceberam que pessoas que têm poder podem destruir a vida da gente da noite para o dia. Então tem gente que é causador de confusão, reclama de tudo, mete o pau em tudo, xinga de tudo, fala de tudo. E aí não sabe por que algumas consequências estão tendo. Estávamos tendo uma aula aqui esses dias, domingo, de escola dominical dos homens. O Aguinaldo trouxe um exemplo, um processo seletivo, onde ele estava para entrar na empresa. E no processo, antes da entrevista, já estavam ali inseridas, sem se identificarem como tal, os avaliadores. E durante aquele momento pré, as pessoas falaram o que quiseram ali. Teve gente que foi calado, teve gente que falou demais, teve gente que falou o que ele ia fazer se ele passasse no concurso, etc, etc. Depois de um determinado tempo, aquelas pessoas se levantaram e disseram assim: fulano, 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 pode sair da sala, vocês não estão desligados. Fulano, fulano, fulano. Você falou. Resultado: quem provocou, quem falou demais, perdeu a chance. Agora veja como que o texto traz esse ensinamento para nós. Não nos ensina a sermos omissos com as injustiças de um governo. Não é isso. A Bíblia não nos ensina a sermos covardes diante de opressão de um governo, de injustiça de um governo. O que a Bíblia nos ensina é não sermos rebeldes àquilo que é justo. E aí ele pontua dizendo: o Senhor, que é Senhor e Rei, julgará gente assim. Então, como fazer diante de uma situação que todo mundo assina um abaixo-assinado, se envolve? Tem sentido? Tem razão? Tem legitimidade? Tem porquê? Então por que você entrou numa discussão? E aqui ele fala de rei porque era o padrão da época. Mas quantas das vezes as pessoas arrumam confusão no emprego, na escola, na faculdade, etc, etc, por algo que não faz nem sentido, depois fica perseguido. E muito mais do que isso, irmão, tem uma coisa aqui que é interessante. Imagine agora, só para você pensar, como é que Deus tem visto a hostilidade da humanidade contra ele. Não é? Esses dias o filho de uma grande liderança nacional de uma igreja, que se apostatou da fé, numa live ela pegou uma Bíblia e escreveu um monte de palavrão numa Bíblia, ofensas ao Senhor, uma live. Olha, tem um preço, né? Se não se arrepender, se não consertar com Deus, olha o que o texto diz: não se esqueça que aquele que é mais do que rei e é Senhor, julgará. Versos 23 a 26. Estes são mais alguns ditados dos sábios. É errado tomar partido quando se julga um caso. O juiz que diz ao perverso: você inocente, será amaldiçoado pelo povo e odiado pelas nações. Mas as coisas irão bem para os que condenam o culpado. Eles receberão grandes bênçãos. Uma resposta honesta é como um beijo de amizade. A questão aqui é o seguinte: juízes corruptos. A gente precisa tomar muito cuidado num momento em que a sociedade está tratando o certo por errado e o errado por certo. O que esse texto aqui é uma repetição quase que inteira até agora do livro de Provérbios, é que nós, quando cristãos, precisamos ter fome e sede de justiça. Sempre, 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 sempre. Quando você tiver que tomar uma decisão, antes de você expressar uma palavra de condenação, tenha a empatia de se colocar no lugar daquela pessoa que você vai julgar. Veja se você gostaria que fosse julgado pelos critérios que você está estabelecendo. Como cristão, nós somos obrigados a concordar com o que é justo, não com o que é injusto. Mas naqueles momentos em que a nossa fé for provada, entre ter que se posicionar
ou ficar calado e ter até risco de emprego, lembre-se que Deus está nos observando qual é a posição que nós vamos tomar. Porque a Bíblia diz que o Senhor é um Deus que traz juízo e justiça. E nós precisamos, ainda que com alguns riscos de perder algumas coisas, jamais negociarmos o que é certo pelo errado. Verso 27. Antes de construir sua casa, planeje-se e prepare os campos. A pessoa precisa estar certa do que ela tem a ver para a vida. Olha que coisa interessante. O sábio aqui está usando de uma expressão que era comum lá atrás, do agricultor. Ele está dizendo o seguinte: antes de você projetar os seus dias amanhã, antes de você estabelecer uma família, antes de você estabelecer publicidade da construção de uma vida, prepare primeiro o teu campo. Qual é o conselho que ele está dando aqui? O conselho que ele está dando aqui é o seguinte: antes de você pensar em casar, antes de você pensar em algumas coisas, cuide da sua terra, are sua terra, prepare a sua terra, colha para você ter, porque o contrário disso é o seguinte: você vai trazer consequências ruins para você. Então, a quem aplica-se isso aqui? Principalmente para quem pretende casar. Quer casar, mas não planeja a vida. Veja que princípio interessante. Não empreenda precipitação em coisas que você não preparou a terra. Como é que você vai estabelecer publicidade de algo quando você não cuidou primeiro da semeadura? Aqui se aplica esse texto, se aplica exatamente dentro do conceito de alguém que, quando vai dar um passo decisivo na sua vida, ela precisa ter primeiro preparado o caminho. Em que sentido? Gente que toma decisão sem ter razão, sem preparar a casa. Então vamos lá, eu quero casar e eu resolvo que vou casar e eu marco o casamento, mas eu não cuidei da vida primeiro, eu não planejei a vida, eu não cuidei da vida. Olha aqui a Bíblia ensinando como é que a gente faz. Por mais que eu tenha boas intenções, a Bíblia diz aqui: primeiro cuide das necessidades internas, para depois você tomar uma decisão pública. Em que sentido? Ninguém pode estabelecer algo que traga para a sociedade uma publicidade de uma fundação familiar, se ele não tem a sua seara preparada. Ele está usando uma linguagem comum ao passado, mas ele está se referindo aqui à ideia de quem vai cuidar da vida futura, não só no contexto de uma família, mas principalmente de família, para você não ser precipitado. Prepare as coisas primeiro. A Bíblia ensina até como é que a gente faz para casar, sim ou não? Sim ou não? Lógico que ensina, irmão. Como é que a gente vê hoje algumas coisas acontecendo? Você não prepara a sua vida, não prepara o seu futuro, não cuida da sua... Vai viver do que depois, querido? De beijo? Vai viver de abraço? Você vai morar onde, querido? Nos fundos? Vai morar onde? Olha o que a Bíblia está nos ensinando. Não empreenda nada precipitadamente sem se preparar. Então, eu quero ter um apartamento, compro um apartamento de prestação de R$2.000 por mês, mas eu não projetei para ter uma dívida daquele tamanho. Eu vou trazer um peso, um sofrimento para as pessoas. 28 e 29, não testemunhe contra o próximo sem motivo, não minta a respeito dele, não diga agora vou me vingar do que ele me fez, vou acertar as contas com eles. O resumo aqui é o seguinte: palavras e atitudes andam juntas, e os filhos de Deus devem ser comprometidos com a verdade. Ainda que eu tenha sido vítima, ainda que eu tenha sido caluniado, eu não posso trazer um sentimento e uma ação de vingança. Esta noite do capítulo 24 é a quarta vez que o livro de Provérbios traz um alerta sobre isso. O cristão não foi chamado para pagar o mal com o mal. Diga amém, irmão.
porque não é fácil não. E eu diria para você, Senhor, olha, me ajuda, porque é um desafio. É um desafio para você também ou não? Lógico que é, irmão. Ai, eu não penso. Como que não? Nós somos humanos. A gente precisa guardar o nosso coração. Então, mais uma vez essa noite, o verso que nós acabamos de ler, ele traz um alerta para nós aqui. Olha que coisa interessante. Não é fácil dar a outra face, mas peça para Jesus te ajudar a estar do teu lado. Amém, né, irmão? Que realmente não é fácil, mas a palavra nos fala. E final, verso 30 a 34, que de novo o texto fala com a gente aqui, não só no 24 hoje, mas tudo que lemos até agora. Passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tem juízo. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas, e seu muro de pedras, em ruínas. Então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi essa lição. Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, a escassez o atacará como um ladrão armado. Bom, o que o texto está dizendo é: pessoas desleixadas são pessoas que vivem no caos, pessoas que não se organizam, pessoas que não se estabelecem em trabalho. É sempre assim: amanhã eu faço, amanhã eu organizo. Irmão, fala uma coisa para mim: dormir até às 10 é gostoso, até às 11 é gostoso, um dia de férias, um dia de folga, seja lá como for. Mas veja que coisa interessante: gastar a vida com isso, gastar o tempo sem estudar, sem se planejar, sem se orientar, isso é comportamento de preguiçoso. A única coisa que o preguiçoso tem como objetivo na vida é dormir, descansar e curtir. E aí, por isso que tem uma sátira nesse verso aqui, e ele nos alerta para isso aqui. Ele diz que a preguiça é o cúmulo do comportamento de um tolo. Ele sempre vai ver obstáculo para ele crescer, para ele estudar, para ele construir, para ele melhorar. E a consequência que vai ter para a vida dele ele vai viver escassez, e fecha o texto dizendo: as pessoas que convivem com ele, inclusive a sua comunidade, vão pagar um preço se não se posicionarem com ele. Desde o primeiro dia, do capítulo 1 de Provérbios até hoje, eu acho que é a 5ª ou 6ª vez que eu não decorei quais são os capítulos, mas ela fala aqui sobre preguiçosos, pessoas que são cozidas. Ela diz aqui que uma das coisas mais difíceis para o preguiçoso é ele encarar que o que ele está fazendo hoje vai trazer consequências para ele amanhã. Aonde que a gente fica com a lição aqui? Meu irmão, tem hora que você sopra, tem hora que você orienta, tem hora que você dá conselho, mas tem hora que você fala: até aqui deu, daqui para frente não vou nessa barca não, porque se ficar eu vou afundar junto. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Graças a Deus.